Primeiro jejum para a grande vitória. Com início na terça-feira, dia 1º de novembro, às 19h30, e encerramento na quarta, dia 2, das 7 às 8 horas da manhã. E o Senhor concederá o desejo do teu coração. Deus vai te honrar com coisas grandes. Acredite, 12 horas de clamor e oração sem cessar, buscando a materialização de todos os propósitos e projetos. E eles vão acontecer. Ministério Mudança de Vida, há 15 anos, levando vida a toda a gente. Amém? Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2011, Isaac semeou naquela terra. E naquele mesmo ano, colheu 100 vezes mais. Porque o Senhor o abençoou. Amém? Por gentileza, sente-se. E nós vamos ler em Josué. Vamos ler primeiro no capítulo 7, depois o 8, do 1 ao 13. Vamos lá. Josué 7. Josué, capítulo 7, do 1 até o 13. Mas os israelitas foram infiéis em relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas coisas dela. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Eu estou procurando, porque quem tem a versão Almeida, diz tomou do anátema. E anátema, traduzido, quer dizer maldição. Então, o Acã foi lá e pegou uma maldição que acabou não atingindo só a vida dele, mas a vida de muita gente. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó, Ai, que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos, os cananeus, os demais habitantes desta terra,
saberão disso e nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo seu grande nome? Este versículo é incrível. Isso aqui é o que eu penso que é o que Deus muitas vezes está dizendo para muita gente. O Senhor disse a Josué: levante-se. Por que você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se das coisas consagradas. Ou, aqui, ó, no 10, no 11, transgrediram o meu concerto, quebraram a aliança comigo. E se apossou de coisas consagradas, ou possuiu, pegou o anátema, roubou-as, escondeu-as e colocou junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. É por isso que não conseguem. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição. Na outra tradução, anátema há no meio de ti. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. 8, Josué 8, do 1 ao 4. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade, a sua terra. Você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó e seu rei. E desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30.000 dos seus melhores homens de guerra e os enviou de noite com a seguinte ordem: atenção, preparem uma emboscada atrás da cidade e não se afastem muito dela, fiquem todos alerta. Ok, essa história, ela é poderosa e ensina muito bem como você levar a sua vida. O que você deve ou não deve fazer. Eles foram lutar contra Jericó e o Senhor tinha dito: tudo aí será para destruição. Tudo. O Senhor não liberou pegar nada. Você vê que eu li o 8 agora, no caso de Ai, o Senhor liberou possuir os despojos. No caso de Jericó, não. Era para ser tudo destruído. O Senhor disse não. Acã se encantou por uma capa feita na Babilônia e algumas gramas de prata e de ouro. Pegou escondido, levou e colocou embaixo da tenda. Ninguém viu aquilo, mas Deus viu. Ninguém viu, mas Deus viu muito bem. Aí, veja bem como são as coisas. Às vezes as pessoas, elas fazem coisas e acham que aquilo vai ficar tudo bem. Vai passar desapercebido por Deus.
E algumas até se esquecem, né? Elas fizeram aquilo e até sai da cabeça, mas não passa de Deus. Se algo é contrário à palavra, não adianta achar que aquilo vai ser ignorado, porque aquilo não é ignorado por Deus. A palavra foi: nada que há em Jericó deve ser pego. Nada de lá se aproveita. Não pega nada. Acã achou que ninguém ia saber, que Deus não ia se importar, que ia ficar por isso mesmo. 36 homens, por causa daquela atitude, morreram. E alguns feridos. A vergonha, o sofrimento aqui foi geral. Então, essa é a parte dele. Mas se nós formos analisar isso com mais profundidade, nós vamos ver que o Josué, um homem admirável, com todos os... podemos aplaudi-lo por muitas coisas, mas nessa situação aqui, ele podia ter sido mais prudente. E isso deve vir ao seu entendimento, você deve pensar a respeito do que pode acontecer. Todas as demais situações, ele era um homem que buscava a direção de Deus, não só aqui, antes ele buscava. No caso de Jericó, eles passaram 7 dias, uma vez por dia, circulava, andava, e dava cerca de, no total, 32 quilômetros. Você me falha a memória? Que eles tinham que caminhar para dar a volta em Jericó, em toda aquela muralha. Eram cerca de 32 quilômetros. Eles fizeram aquilo durante 7 dias e no último dia, eles deram 7 voltas. No último dia. 7 voltas. Então você vê que a preparação era outra. O espírito era outro. A postura era outra. Ele ouviu Deus, as coisas foram diferentes. Aqui, nós vimos que foram lá espionar. Disseram para ele que uns 2 ou 3 mil homens dava para ir. E ele, você não vê, aqui antes de irem para a guerra, ele orar ao Senhor. Você não vê. Você não vê ele perguntando a Deus: Senhor, é isso mesmo? Eu posso atacar Ai? Senhor, é isso mesmo? Eu posso atacar Ai? Ele não buscou a direção de Deus. E sabe por quê? Porque, por melhor que seja uma pessoa, ela precisa estar sempre muito atenta em Deus. Porque ela pode vacilar. Ele tinha vencido Jericó. Algo assim, impossível de vencer. Então aquilo de alguma maneira traz uma certa independência, talvez, de Deus. Não estou dizendo que tenha sido o caso consciente, mas as atitudes muitas vezes provam que é uma autossuficiência. Nós acabamos de vencer algo muito maior. O que é? Eles viram lá 2, 3 mil pessoas, soldados, podem ir e vai resolver o problema, tudo bem. Bom, nós acabamos de vencer Jericó, não vamos vencer Ai? Mas é aí que as pessoas se enganam. A questão não é o tamanho da coisa, mas o tipo de espírito que há em você.
A questão não está se é difícil, se é impossível, se é mais ou menos. A questão é que espírito é em você, qual a tua visão, qual a sua a dependência. Que dependência? Você tem dependência de Deus? Você depende de Deus? Você tem que analisar por aí. Não é isso aqui, é fácil, está no papo, mamão com açúcar. Isso é moleza. Eu estou cansada de ver ao longo da minha vida coisas que é mamão com açúcar, é moleza. Entendeu? Isso aí dá para fazer com os pés nas costas. Está tudo errado. Está tudo errado. Por quê? Porque a questão não é essa. Era facinho de vencer? Era, mas precisava da bênção de Deus. Porque sem a bênção de Deus, foi um fiasco. Sem a bênção de Deus, foi um fiasco. Olha a cena. 36 mortos, o resto correndo. Porque os homens de Ai, fraquinhos, pouca estrutura, simplesmente botaram eles para correr. Como é que pode? Pode. Mas eles venceram coisa maior. Mas, vá ver o espírito e a preparação para lutar contra Jericó. Vá lá ver, analisa, leia lá. Qual foi o procedimento para lutar contra Jericó? E olha aqui. Como é que eles agiram aqui? Uma diferença. A diferença é muito grande. A postura, o espírito, a forma de agir na luta, na guerra contra Jericó foi uma. Aqui foi outra. Totalmente diferente. Outra coisa. Aí você imagina. Já tinham, o Acã foi lá, mexeu no que não devia. Pegou, isso aqui é maldição, é isso aqui, eu vou pegar. Isso aqui não está certo. Foi lá e pegou o que não devia. O Josué pegou aquilo que os espias disseram para ele, mas não foi consultar Deus. Ele foi totalmente pela opinião deles. Ele não buscou a direção de Deus. Ele não ouviu Deus falar como Deus falou com ele sobre Jericó. Deus falou para ele, eu já te entreguei Jericó. Ele não ouviu isso de Deus para ir para Ai. Pelo que me consta aqui, ele só ouviu no capítulo 8, depois que já tinham morrido 36, e o resto tudo envergonhado. Ele não ouviu aqui, você pode ler. O 7, Deus não falou, pode ir lutar contra Ai, que eu já entreguei Ai nas tuas mãos. Deus não tinha dito isso. Os que foram espionar, os espias, é que disseram, tranquilo, 2, 3 mil soldados dá para resolver o problema, tudo bem. Você não viu. Então, isso aqui deve iluminar o teu entendimento. Na vida com Deus, eu tenho que crescer e não retroceder. Eu tenho que me aproximar mais de Deus. Cada vez mais. E não diminuir. A vida com Deus não pode ser feita de retrocesso. Para Jericó, eu tive uma postura. Para Ai, que é facinho. Mas peraí. Desde quando que Deus está preso ao que é fácil, difícil ou impossível? Deus não vai te dar vitória porque
aquilo é mais fácil, aquele ali é mais difícil, então... Não. Em qualquer situação na minha vida, eu preciso da direção de Deus. Porque, de repente, uma coisa que tinha tudo para se resolver com a maior facilidade, vira uma complicação infernal. Por quê? Porque a fé colocada, o espírito colocado ali, não é o mesmo de outras situações. Isso precisa ser muito bem analisado por cada um. Eu não encontro Josué buscando direção de Deus para ir para aí. Aqui no 7, não. O pessoal deu a ele um relatório, disse para ele que era facinho, ele mandou o pessoal ir. Aí o que aconteceu? Quando morreram os 36 e saíram o restante tudo fugido, virou um arraso geral. Todo mundo acabou o espírito, acabou tudo, caiu todo mundo. Inclusive o Josué ficou até a tarde prostrado. Inclusive ele. E começou a falar uma coisa que não é o que Deus espera de nenhum de nós. Ué, mas senhor, se fosse para acontecer isso, por que o senhor deixou a gente atravessar o Jordão? Se fosse para viver isso aqui, porque agora nós vamos ser exterminados, porque agora os inimigos vão saber disso, vão vir em cima de nós, vão exterminar com a gente. O que o senhor falou para ele? Por que você levante-se? Por que você está aí prostrado? Israel pecou? Deus não deu nenhuma margem para ele continuar naquela direção. Primeiro, porque é o que muita gente faz. Ô Senhor, mas se fosse para agora, meu negócio não está indo? Mas se fosse, meu Deus, para agora eu não dar conta de pagar o que eu assumi? Mas, meu Deus, mas se fosse para isso acontecer, então por que o Senhor deixou? Por que o Senhor deixou eu comprar esse apartamento, eu tirar esse carro, eu abrir esse negócio, eu fazer isso? Por que, meu Deus? Que o Senhor deixou para eu agora passar vergonha? Levante-se. Por que está aí prostrado? Israel pecou. E é o que Deus diz. Levante-se. Por que está aí prostrado com ladainhas? Quantas vezes Deus está dizendo isso? O problema não é ter atravessado o Jordão. O problema não está em ter adquirido o bem, em ter aberto aquele negócio, ter feito aquilo. O problema está no espírito. Está no tipo de fé que está sendo colocado. Israel pecou. O problema é que quando vocês foram lá para Jericó, vocês tinham um espírito e agora para aí é outro. E vocês foram lá e pegaram do anátema. Vocês foram lá, isso aqui é maldito. Vocês pegaram o que era maldito. E agora, vem com esta ladainha? Quantas vezes? Senhor, agora vamos ser derrotados, exterminados. Por que o Senhor deixou a gente atravessar o Jordão? Por que o Senhor deixou fazer isso? Porque era o que Ele tinha para você. Tinha que atravessar o Jordão e viver um milagre. O Jordão se abriu como o mar vermelho. Pelas mãos dele, inclusive. Deus estava em tudo aquilo. Então não me venha alguém dizer que ele recebeu uma bênção do Senhor e agora, porque o espírito mudou, a fé mudou, a postura mudou, as coisas não estão acontecendo da mesma maneira,
é porque Deus não tinha aquela vitória, ou porque Deus deixou para te abençoar. Então por que agora eu não consigo pagar isso, eu não consigo acertar isso? Porque seu espírito mudou? Mais alguma pergunta? Porque a tua fé mudou, porque a sua postura mudou, porque a tua visão mudou. Porque você não faz do mesmo jeito que fazia antes. Porque agora você pegou e guardou um anátema, coisas que não deveriam, direitinho debaixo da tenda. Ninguém viu, mas Deus viu. Ninguém viu, mas Deus viu. Às vezes a pessoa vai lá e faz o que não deve. Ninguém viu, mas Deus viu. Ninguém viu, mas Deus viu. Ninguém viu, mas Deus viu. Então aí, por quê? Levante-se, Josué. Por que está aí prostrado? Levante-se. Por que está aí prostrado? Israel pecou. É isso que Deus diz. Levante-se. Por que você está prostrado? O problema não é ter atravessado o Jordão. O problema não está em nada disso. O problema é que foram lá e fizeram o que não devia. Isso entra? Por favor. Vamos parar. Quantas vezes tem pessoas... mas, oh Deus, então por que você deixou eu comprar esse carro? Eu não dou conta de pagar agora, comprar minha casa. Não dou conta de pagar agora. Eu abri aquele emprego lá para eu perder o emprego. Não dá, meu Deus. Oh, meu filho, levante-se. Para de ladainha. O problema não é ter atravessado o Jordão, ter comprado apartamento ou carro, ter aberto o negócio, ter assumido o compromisso. O problema é que quando a fé muda, o espírito muda, a visão muda, os resultados mudam para o bem e para o mal. Este é o problema. Esse ano foi difícil. O ano foi difícil ou sua fé que mudou? Seu espírito mudou? Seu comprometimento com Deus mudou? Suas escolhas. Para vencer Jericó, você rodeou 7 dias, uma vez por dia, no último dia 7 vezes. Para ir para Ai, disseram, pode fazer, é verdade, está tudo bem. Agora eu estou seguro, eu posso fazer, não tem problema, eu não preciso mais de Deus. Eu já venci Jericó, posso vencer qualquer coisa, precisa. Precisa muito de Deus. Para tudo. Para absolutamente tudo. Para tudo. Se a mão de Deus não estiver sobre nós, se a mão de Deus não estiver sobre nós. Ainda que você não veja, você está recebendo livramentos de Deus o tempo todo. Ainda que nunca venha a saber, Deus está te livrando o tempo todo. Então, foram lá, pegaram sorrateiramente, escondidinho. Esconderam. Ninguém viu. Então não tem problema, ninguém viu. Né? Tem. Deus viu. Não adianta uma pessoa achar que algumas coisas vão passar de Deus. Não vai. É sim, sim, não, não. É certo isso que você está fazendo? Não é certo? Não faça. Não faça. É igual uma vez eu ouvi de alguém que lidava com carros e dava uma garibada num motor que ele sabia muito bem que estava para fundir, e dava uma ajeitada para que durasse, não sei, mais um pouco. Quando passava a garantia, fundiu na tua mão. É para o ímpio mesmo. Ei, como é com justo? Alguém que se intitula justo, sabe que um negócio é incorreto, está errado, é desonesto. Se ele é ímpio, se ele não é, não quero saber.
talvez juntou todo o dinheirinho que tinha para ir lá comprar. Mas você é pior do que ele. Pior do que ele. Foi o que eu disse. Uma pessoa que teme a Deus, ela, ainda que pareça que ela vai ser prejudicada, mas ela faz o que é certo. Aliás, posso ler isso aqui, do Salmo 15, quer ver? Vou ler até o Salmo 15. Não, eu só vou ler esse versículo aqui, porque senão eu leio demais. No 4. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Pode ser que eu seja prejudicado, mas qual é a palavra? O que Deus diz a respeito do assunto? A Deus diz não, então é não. Deus diz não. Deus diz não, é não. Não. Não vou fazer. Isto aparentemente poderia ser até bom. Não tem nada de bom quando está fora. Se algo não está correto, se algo não é correto, não é justo, você tem que parar e perguntar o quê? O que a Bíblia diz? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Quando a Bíblia diz isso, ela está dizendo bem claro. O que você não quer para você, você tem que parar e pensar, eu quero isso para mim? Não, isso eu não quero, isso eu não quero. Você não quer? Então, pense a mesma coisa que o outro também não quer. Você gostaria de que acontecesse isso com você? Não. Não. Então, não vá fazer. Não vá fazer. Então, na nossa vida cristã, eu sempre digo isso. Eu tenho que trabalhar as mudanças dentro de mim. E às vezes a pessoa está aqui, e ela quer que Deus haja na vida dela, e Deus também quer agir. Mas o estilo de vida dela não mudou. Ela quer vencer Ai, vencer todas as guerras, mas ela continua lançando mão de anátema, que é maldição, daquilo que não está certo, e muitas vezes achando que está bem escondidinho. Ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Se eu menti, se eu enganei, se eu fiz algo ilícito, ninguém viu. Mas você não tem que se preocupar com alguém ver. O maior problema da tua vida é Deus vendo. Se Deus está vendo, aí está o ponto. E Deus vê tudo. Então Deus quer me abençoar, Deus quer te abençoar. Mas a partir do momento que eu lanço mão do anátema, eu pego, ele não pode. A Bíblia não diz que o ouvido do Senhor não está gravado nem a mão encolhida para abençoar, para não poder abençoar. Diz, mas por quê? Continua. As iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus. Então Deus quer abençoar. Mas às vezes a pessoa ainda tem anátema. Tem coisas que estão bloqueando a bênção de Deus chegar. Estão amarrando. E aí aquilo fica sem andar. E isso tem que entrar na mente de cada um. Quando nós lemos aqui, no 8, depois, aliás, vamos no 13 ainda de novo, ó, do 7, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Enquanto não tirar o que é anátema, eu não vou poder dar essa vitória que você precisa. Aí alguém poderia dizer assim, quando eu falo, olha, cuidado com o que sai, com o que você faz. Se Deus está esperando uma mudança no seu caráter, então trabalhe essas mudanças.
Às vezes nós falamos, escuta, às vezes eu estou ungindo aqui, a pessoa passa, é cigarro puro. Ok, eu vou te abençoar, mas não é... Não, presta atenção, eu conheço a Bíblia e estou te dizendo. Ah, Deus não vai me abençoar com a de um cigarro. Presta bem atenção. É o seu estilo de vida, você não mudou. Se você não conseguiu parar com o cigarro, você não parou com um monte de outras coisas também. É o seu estilo de vida. Se você está aqui e muita coisa na tua vida continua do mesmo jeito, como é que você pode exigir que Deus mude as demais coisas se você não está disposto a ceder para Ele? Não adianta. Não adianta. Então, a gente tem que pensar a nossa conduta com Deus, a integridade. É fundamental. É fundamental. Então, se você, seja lá com o que você lida, você tem que ter em mente que você não é moldado, o seu caráter não deve ser moldado aos moldes mundanos, usando o molde mundano, mas ao de Deus. Então, se para Deus isso aqui não funciona, não adianta você insistir. A minha situação financeira não está caminhando. Pergunte, dê uma analisada. Por que eles não venceram? Ai, será algo tão fácil. Quantas vezes a gente ouve a pessoa dizendo assim, isso é fácil de eu resolver. Engraçado, é fácil, mas não resolve. Por quê? Porque é uma questão espiritual. A derrota de Ai, eles perderem para Ai, foi totalmente espiritual. Foi a questão, a situação espiritual deles que os levou a viver aquela derrota. Foi situação espiritual. E nós temos falado muito sobre isso. O que é espiritual só se resolve de forma espiritual. Desculpe, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra potestades. O que é espiritual só se resolve de forma espiritual. Por que eles perderam para Ai? Era a condição deles espiritual. Deus deixou isso claro. Deus deixou. E sabe por que Deus tem falado tanto sobre todas essas questões, continuamente a cada reunião? Porque Deus não quer que a sua vida ande de altos e baixos. E Deus já tem trabalhado para que você não se iluda. Não se iluda, não se engane. O que Ele quer de você, Ele não mudou de ideia. As mudanças, a postura e etc. Várias vezes nós falamos sobre aprender a lidar com dinheiro. Eu não acho, nem um pouquinho, não tenho certeza. Não gostaria jamais de dizer que algumas pessoas não deveriam ter cartão de crédito ou talão de cheque, isso, aquilo. Para mim é um absurdo. Eu penso que as pessoas têm que ter controle sobre a situação, mas e quando não tem? Então, até aprender a ter, tudo é uma disciplina na vida. Até aprender a ter, não pode ter. Até aprender. Até se reeducar. Entendeu o que eu estou falando? Vai ter que se reeducar. Se reeducar. O que você pode pensar de uma pessoa que solta um cheque, deu, nem lembra para quem deu, para onde foi, para que lugar foi, não lembra, não sabe, não se preocupa. Deus, muda minha vida financeira, Deus, muda minha vida financeira, Deus, muda, meu Deus, muda. E Deus está dizendo, escuta, você não aprendeu o básico. Se você não sabe lidar com pouco, como é que eu vou te encher de coisa grande?
Você não aprendeu o básico. Não adianta você não aprender o básico. Por mais que você esteja ouvindo, não entra na tua cabeça. Você acha que Deus vai ignorar? Não vai. Gente, não segue nessa direção. Não adianta. Então eu posso passar horas falando sobre coisas que às vezes as pessoas perguntam, por que Deus não faz isso? A falha nunca está nele. Por que eu perdi, pai? Porque tinha anátema, maldição, coisas erradas ali que precisavam ser tiradas e Deus falou tem que ser tirada. Eu não vejo a mesma postura deles para lutar contra Ai, como foi em Jericó. E vencer Jericó era muito difícil. Mas Deus fez uma obra linda. Vencer Ai, na opinião de quem foi, era facílimo. E foi o maior fiasco e derrota. Por quê? Porque o espírito era outro. O que estava acontecendo, eles estavam vivendo uma outra condição espiritual. Uma outra condição espiritual. Uma outra. Então não adianta. E a pessoa pode rodar. Não importa quantos anos você já ouviu falar de Deus, você pode rodar, dizer, eu vou procurar outro lugar, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer. Você pode rodar. Se você quiser desfrutar da plenitude em Deus, de uma vida plena em Deus, entenda tudo aquilo que Deus tem orientado. Mude o seu estilo de vida. Analise o que é anátema na tua vida e retire, porque o Senhor disse, não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não retirarem as coisas consagradas, o anátema do meio de vocês. Está aqui, ó. Até que tirem o anátema do meio de vocês. Ou em outra tradução, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Tira e tem vitória. Acabou de tirar o que Deus disse. Não tenha medo, não desanime, leve o exército e avance contra Ai. Acabou o problema. A questão não era que Deus não tinha vitória de Ai, contra Ai. Ele tinha, mas não naquela condição espiritual. Não com aquele espírito, não caminhando naquela direção. Você está entendendo? O senhor está entendendo? A senhora? Não daquele. A vitória ele tinha, mas não naquelas condições. Então é isso que tem que entrar. Vitória para você, ele tem. Mas não com anátema. E nem com as ladainhas que eu amo falar de Josué. Mas como eu erro, Josué também errou. E tantos outros erraram. E aqui, Deus não deu nenhuma margenzinha para ele continuar na direção que ele estava seguindo. Ficou até a tarde prostrado, acabado, arruinado. E aí foi, ó Deus, porque deixou eu atravessar o Jordão? Deus, ó Deus, levante-se, porque está aí prostrado. Israel pecou. E eu gosto também da forma prática, simples de Deus. Israel pecou, ponto. Esse é o problema. O problema não é a questão de vencer. Ai, eu tenho a vitória para vocês. Mas não nessas condições. Então, às vezes a pessoa pensa, Deus não... Então não era para eu ter feito isso, ei. Pelo amor de Deus. Como assim? O que Deus tem para você é o melhor. Quando mudou, tiraram as coisas consagradas e a postura era outra, no espírito, venceram Ai.
E tudo bem? E venceram tantos outros? Mas isso aqui foi um grande aprendizado, certamente, para o Josué, para a liderança dele. Ele estava começando na liderança, teve uma experiência maravilhosa, a abertura do Jordão, a vitória contra Jericó. Aí tem uma queda dessa. Né? Uma pancada dessa. É uma bomba. A princípio, parece que, né, muitos desanimaram, ele também ficou prostrado ali. Então, às vezes você está vencendo, de repente você se distrai. Teu espírito começa a mudar. Levou esse choque. Porque isso aqui foi para todo mundo. Todo mundo aprendeu com isso aqui. E a gente tem que aprender. Você tem que aprender. Todos nós. Não adianta achar que tem uma coisa aqui que Deus já falou, biblicamente, é maldição, é anátema, é errado, e você achar que dá para levar. E tudo vai fluir maravilhosamente sem tirar aquilo ali. Não vai. Enquanto não tirar, não tem vitória. Ah, mas então qual é a boa notícia? É que Deus tem a vitória, é só tirar. Eles não venceram Ai depois? Ou não? Sim. Por que perderam antes? Não era a condição espiritual deles? Hã? Quando tudo mudou, tiraram tudo, não venceram? Sim. Então Deus tinha aquela derrota? Não. Deus queria que eles perecessem? Não. Deus planejou aquilo? Não. Não. Eu não sei, não posso afirmar, mas a minha cabeça, aí é uma coisa minha, um raciocínio meu. Penso eu, se Josué tivesse dito, Senhor, eu posso ir lutar contra Ai? Como ele ficou lá se lamentando depois que tinha perdido para Ai, se ele tivesse falado com Deus antes, do mesmo jeito, não com o mesmo espírito, que ele falou depois que tinha sofrido a derrota. Será que nós não teríamos uma outra história? Será que Deus não teria dito para ele? Não, não vá atacar Ai. Tem coisas consagradas aí, precisa tirar primeiro, senão vocês não vão vencer mais ninguém. Entendeu como é que é? Capta? Absorve? Eu penso. Por que depois que perdeu, oh Deus, porque Deus. Levante-se, Josué. Por que você está aí prostrado? Israel pecou. O problema é esse. Tira o que está errado. E você vive um milagre. Isso é incrível. Então, às vezes a pessoa fica lá, eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu estou perdendo, isso não está acontecendo, isso está... Deus está falando, levanta, porque está aí. Tira o que está errado. Chega onde eu quero. Eu não tenho derrota para você. Acredite, Deus não tem retrocesso para você, perdas para você. Se algo aconteceu o contrário ou não está acontecendo, procure no teu espírito. Era uma situação, eles perderam em função da condição espiritual em que estavam. Essa guerra, essa derrota era totalmente espiritual. E não adiantava ir na força do braço, que era derrota. Seria derrota mesmo, só derrota. Não adianta. Condições para vencer eles tinham, mas sem a bênção de Deus, não tinha como. Ia perder. Então, Deus não quer que você perca nada, que você prospere, que você avance, que a sua vida seja de avanço.
Exatamente isso. Só que tem que tirar o que ele desagrada, tem que manifestar a fé que ele espera, tem que entender que você tem que depender dele e que definitivamente tem muitas situações que estão acontecendo ou não estão, e a resposta está na condição espiritual em que a pessoa está. Se mudar, ninguém segura. Amém? Coloque-se em pé e a mão no coração.